Bom, gente, o próximo fator que a gente vai analisar que justifica a variação do clima de um lugar para o outro vai ser a altitude. Primeira coisa, o que é altitude? Existe uma diferença entre a altitude e a altura que você precisa saber. A altura é a distância vertical entre dois pontos quaisquer. Por exemplo, a minha altura é a distância vertical entre os meus pés e a minha cabeça. A altitude é uma distância vertical entre um ponto qualquer e o nível do mar. Então, quando a gente fala em altitude, a gente está falando da distância vertical que um ponto está em relação ao nível do mar. Qual é a relação que isso vai ter com o clima? A relação é inversa. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E por que quanto maior a altitude, menor a temperatura? Na verdade, existe inclusive uma relação numérica bem direta aí, para cada cerca de 180 metros em que você aumenta a altitude, a temperatura tende a cair 1 grau Celsius. Por que ela tende a cair? Por duas razões. Vamos representar aqui o alto de uma montanha. Você já sabe, né? Você já olhou e lembrou que no alto das montanhas, geralmente você tem áreas congeladas. Quando você viaja para um lugar de serra, você sabe que é mais frio do que nos lugares mais baixos. Então, vamos considerar aqui um lugar alto, o topo de uma elevação. E aí vamos começar relembrando o conceito de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? O peso do ar. O que é o peso do ar? É a massa do ar vezes a gravidade. Você já sabe que sobre todos os corpos existe a ação de uma força da gravidade que atrai eles em direção ao interior, ao centro da Terra. Então, quando eu solto esse giz, ele caiu por conta da gravidade. Tudo aquilo que você solta, a gravidade, tudo aquilo que tem massa, a gravidade exerce uma força sobre isso e atrai em direção ao centro da Terra. A pressão atmosférica corresponde justamente à atuação da gravidade sobre a massa do ar. Ar esse que você sabe que tem massa, porque quando você pega uma bolinha dessas de aniversário, uma bexiga dessa, e sopra, ela enche. Ela enche de quê? Ar. Quem é que está ocupando aquele espaço? É o ar, que tem uma massa. Então, supondo que a gravidade atua sobre a massa de ar, quando a gente mede a pressão atmosférica, a gente descobre que nas partes mais baixas, em função da gravidade, a pressão é maior e nas partes mais altas, a pressão é menor. Basicamente, em função da gravidade. Maurício, o que isso tem a ver com a temperatura? Muito simples. O aquecimento do ar atmosférico tem a ver com o nível de absorção que as partículas que formam o ar têm desse calor. Na verdade, assim, o ar quente seriam partículas muito agitadas, o ar frio, partículas menos agitadas. Então, se o quente e o frio está ligado à agitação dessas partículas que estão presentes na massa do ar, que formam a massa do ar, a gente está dizendo que onde a gente tem mais partículas, a tendência é de absorção de mais temperatura, consequentemente, mais quente. A tendência é de absorção de mais calor, consequentemente, mais quente. Nos lugares mais altos, se a gente tem menos partículas, a capacidade que ela tem de reter calor é menor. Ok? A gente diz que nessas áreas com pressão menor, o ar mais rarefeito, ele tem, ou seja, menos partículas, ele tem menor capacidade de absorver calor. Além disso, não esqueça que a gente já viu que o calor que é irradiado para a atmosfera, ele vem da superfície, ele não vem do Sol. Se ele viesse do Sol, os lugares mais altos seriam mais quentes, né? Estamos mais próximos do Sol. Mas ele vem da superfície. E geralmente em lugares muito altos, picos de montanhas, por exemplo, eles têm uma superfície muito estreita. Como a superfície é menor, a radiação de calor para a atmosfera também vai ser menor. Então, quais são os dois fatores que vão explicar
temperaturas menores em altitudes maiores. 1. O ar mais rarefeito, que absorve menos calor. 2. As superfícies menores, que têm uma capacidade de radiação de calor para aquecer o ar atmosférico também menor.